encantadoras, com as suas cores exuberantes, com as suas formas translúcidas, muitas, você parece até que dá para você enxergar a água dentro dela. Rosetinhas pequenas formando grandes vasos lindos para fazer forração. Algumas cristatando com formas bem estranhas, porém muito desejadas. Algumas variegatas, outras bem gordinhas, lindas nos seus formatos de rosetas, outras com formas inusitadas, como é o caso desse chifre de alce, popularmente conhecido. Olá, eu sou a Cláudia, sejam bem-vindos ao canal, mais um vídeo. E o vídeo de hoje eu quero deixar uma pergunta para vocês. Se vocês acham que é fácil cuidar de suculentas. A resposta de vocês, tá? Eu gostaria muito que vocês interagissem. Eu quero ver o que é que vocês acham, o que é que vocês pensam a respeito disso. Eu assisto muitos vídeos, vejo em reportagens, vejo em revistas, pessoas dizendo que essa plantinha tão linda e viciante são plantas para pessoas que não têm tempo e que não quer ter trabalho. E o interessante é que eu recebo muitos comentários de pessoas que estão iniciando no cultivo, justamente me perguntando alguma coisa referente ao cultivo. E eu quero dizer para vocês que até mesmo as pessoas que já são experientes, muitas das vezes perdem muitas plantas, porque quanto mais plantas nós temos, mais a gente quer, porque como eu disse, elas são viciantes. Agora eu pergunto para você, você concorda com isso? Você acha que é fácil cuidar de suculentas? A gente vai conversar um pouquinho sobre isso agora. Bom, a gente começa com 3 vasinhos, vai no supermercado ou numa floricultura perto de casa e compra aquelas mais simplesinhas, porém lindas, encantadoras, como é o caso da Black Prince, como é o caso da Perle. E aí a gente começa com 3 vasinhos. E quando a gente pensa que não, a gente já perdeu as contas de quantos vasos nós temos. E a gente sempre está querendo comprar uma planta diferente, porque existem muitas plantas lindas, híbridas. Plantas que Deus fez e outras que o homem faz o cruzamento. E aí elas vêm bem rulosas, com verrugas, e a gente fica doido querendo ter uma dessas, não é mesmo? E esses dias teve alguém aqui na floricultura, era uma moça e um rapaz, um casal jovem, e eles me falaram que queria começar a cultivar suculentas. E alguém falou para eles que as suculentas eram plantas que eles teriam muita facilidade, sendo que os dois trabalham fora e eles não têm tempo. E aí eu falei para eles o seguinte: certamente, se você comprar uma planta, seja ela qual for, inclusive as suculentas, e se você pegar e deixar ela lá e olhar só no sábado ou só no domingo, a probabilidade de você chegar e encontrar a sua planta morta é muito grande. Por quê?
porque as suculentas, assim como todas as plantas, ela requer muito trabalho, sim, muito trabalho. E quanto mais plantas nós temos, mais trabalho. E ela requer a sua atenção, como todas as plantas. Você tem que estar sempre fazendo a inspeção. Se você não pode ir todo dia, vai de 2 em 2 dias, observe as raízes, observe se ela está com raiz aérea, observe suas folhas, observe se ela está gostando do local que você a colocou. Então, o que eu digo para as pessoas que estão iniciando no cultivo? A primeira dica que eu dou é: primeiro passo, você tem que saber se a sua suculenta é uma planta que gosta de sol pleno ou meia sombra. Isso já vai facilitar muito. Aqui eu procuro posicionar as minhas plantas de acordo com a incidência do sol. Nesse lado bate menos sol. E aqui estão as plantas que gostam de ficar numa meia sombra com claridade. E nesse lado bate mais sol. Então aqui eu coloco as plantas de sol pleno. E aí eu digo para eles: se você já sabe se a sua planta gosta de sol pleno ou gosta de meia sombra, é o primeiro passo. Agora, o segundo passo, você precisa estar olhando, observando se as suas plantas não têm cochonilha, principalmente nessa época do ano, né, gente? Muito abafamento, calor, muito calor, então as nossas plantas ficam propícias a pragas. E se a gente não observar, quando a gente vai ver, já perdeu uma planta. Observar se a sua planta não está com cochonilha de raiz, se ela está com raiz aérea. A observação é o primeiro passo. Ontem eu assisti um vídeo da Carol, ela falando que ela vai à noite para procurar os caracóis que comem as plantas. Eles saem à noite para comer as nossas plantas, os caramujos. Então, gente, plantinha, qualquer planta, inclusive as suculentas, dá trabalho, sim, dá muito trabalho. E quanto mais planta, mais trabalho. Por quê? Porque a quantidade de plantas que você tem quando é pequena é fácil, mas quando você começa a virar um colecionador, e certamente você vai caminhar para esse lado, pode ter certeza, elas requerem muito trabalho. Tem dia, gente, que eu fico aqui o dia inteiro só fazendo replante, observando, tirando do vaso para ver, porque eu vejo que tem algum problema, que a folha está caindo e o substrato está seco. Ela está dizendo para mim que na raiz dela tem algum problema. Tem dia, gente, que a gente fica o dia inteiro cuidando das plantas. Então não é como as pessoas falam em algumas revistas, tem pessoas até de renomes que dizem que planta suculenta é planta para quem não quer ter trabalho, para quem não tem tempo. Isso é mito, tá, gente? A suculenta, assim como todas as plantas, ela requer observação, cuidado, tempo. E aí pode ter certeza que se você se dedicar a ela, ela vai te retribuir com essas belezas exuberantes. Olha que lindeza. Olha que coisa mais linda do mundo. Elas vão te retribuir, elas vão te agradecer. Olha, Carol, que linda. A Up, lindas. Essa aqui é uma Chaviana holandesa. Então eu vim aqui para dizer para você
que essa história de que suculenta é planta para quem não quer ter trabalho é mito, tá, gente? É mentira, não é verdade. Ela requer muito trabalho e muita atenção, mas pode ter certeza que é um trabalho gratificante. Você vai ficar muito feliz quando você vê as suas meninas que você se dedicou tanto, respondendo, agradecendo a dedicação. Olha aí, Carol, Virgínia ali, que lindeza. Ela vai responder, ela vai te agradecer. E eu quero que você me diga, você acha que suculenta é planta para quem não tem tempo e para quem não quer ter trabalho? Me responde aí nos comentários. Se as suas suculentas requer tempo, se você dedica um tempo a elas, ou se você deixa elas lá e de vez em quando você só vai lá e rega. Esse é o vídeo de hoje. Eu queria fazer esse vídeo já há bastante tempo, mas eu não tive oportunidade. E aí, suculenta é planta que não dá trabalho? Para um jardim grande como esse, e eu não tenho só suculentas, eu tenho outras plantas, eu coleciono outras plantas. Eu tiro 2 dias na semana só para mexer com as minhas plantas. Esse lado aqui são plantas de sombra. E aí eu vou fazendo de pouquinho a pouquinho. E este lado de lá são as suculentas. Olha os meus corações emaranhados como estão grandes, lindos. Então, gente, curta esse vídeo, comente, diga pra mim. Eu acho que é mito, eu digo que é mito. E se a gente comprar uma planta, seja ela qual for, inclusive as suculentas, se você não prestar bastante atenção e não dedicar um dia ou uma noite, se você trabalha fora, para olhar, tirar ela. À noite, gente, é o melhor horário para cuidar das plantas. É o melhor horário para regar, é o melhor horário para fazer inspeção no jardim, porque é à noite que as lesmas, os caramujos saem para atacar. Se você gostou desse vídeo, curte, tá bom? Comenta, compartilha e me responde aí. E você acha que suculenta é planta para quem não tem tempo, para quem não quer ter trabalho? Fiquem todos com Deus, gente. Um beijo no coração e até o próximo vídeo. Tchau!